Olá, amigos da leitura. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, o Clube de Leitura se reúne para falarmos um pouco sobre leitura e fazermos também um apanhado do nosso primeiro ano de atividade, 2024. Vamos fazer um curto balanço, só mesmo uma demonstração do que aconteceu, das visualizações que tivemos, das presenças que tivemos. Se bem que eu nem fiz a conta das presenças, mas vamos falar também delas, né? Novamente, vamos ficar sem lista de chamada porque está indisponível ainda. Lembrando que a reunião... primeiro, por garantia da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Escola da Magistratura Emeron, nesse dia 18 de fevereiro de 2025. As imagens, vozes, apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações, nos portais midiáticos, redes sociais, repositórios institucional da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Dos cavalos da Inconfidência. Eles eram muitos cavalos. Ao longo destas grandes serras de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árduas arestas, à cor das auroras nas nuvens, ao tempo de ipês e quaresmas. Eles eram muitos cavalos nas margens desses grandes rios por onde os escravos cantam músicas cheias de suspiros. Eles eram muitos cavalos e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz dos amigos e inimigos, calados ao peso da sela, picados de insetos e espinhos, desabafando o seu cansaço em crepusculares relinchos. Eles eram muitos cavalos, rijos, destemidos, velozes, entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furréis, alferes, sacerdotes. E ouviam segredos e intrigas, e sonetos e liras e odes. Testemunham sem depoimento diante de equívocos enormes. Eles eram muitos cavalos, entre Mantiqueira e Ouro Branco, desmanchando o xisto nos cascos, ao sol e à chuva, pelos campos, levando esperanças, mensagens, transmitidas de rancho em rancho. Eles eram muitos cavalos entre sonhos e contrabandos, alheio às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos nas grotas repletas de escravos e nas igrejas cheias de santos. Eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, e outros o crime e as recompensas. Eles eram muitos cavalos, e alguns foram postos à venda, outros ficaram nos seus pastos, e houve uns que, depois da sentença, levaram o alferes cortado em braços, perna e cabeça, e partiram com sua carga na mais doce
e dolorosa inocência. Eles eram muitos os cavalos, e morreram por estes montes, entre campos, estes abismos, tendo servido a tantos homens. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, suas pelagens, sua origem. E iam tão alto, iam tão longe, e por eles se suspiravam consultando o imenso horizonte. Morreram seus flancos robustos, que pareciam de ouro e bronze. Eles eram muitos cavalos, e jazem por aí caídos, misturados às bravas serras, misturados ao quartzo e ao xisto, à frescura aquosa das lapas, ao verdor do trevo florido, e nunca pensaram na morte, e nunca souberam de exílios. Eles eram muitos cavalos, cumprindo seu duro serviço. A cinza dos seus cavaleiros, neles aprendeu tempo e ritmo, a subir os picos do mundo e a rolar pelos precipícios. Cecília Meirelles, romance 84, ou Dos Cavalos da Inconfidência, em Romanceiros da Inconfidência. Esse poema de Cecília Meirelles, Eles Eram Muitos Cavalos, eu trago a reflexão em razão do texto que eu vou falar hoje, que é o livro do Luiz Rufato, intitulado Eles Eram Muitos Cavalos, e a pertinência desta poesia dar título a este livro. Vou falar disso um pouco depois. Inicialmente, vou falar um pouco sobre um balanço que eu faço e que eu acho interessante compartilhar com todos, que é o alcance que nós tivemos nesse ano de 2024. Não foi... O projeto não tinha uma ambição também tão acreditar que leitura desperta tão maciçamente as pessoas a acompanharem, né? Mesmo num meio em que a gente sabe ter uma leitura mais um grupo de pessoas que carrega em si a cultura da leitura. Ainda assim, a gente não consegue ter uma atenção mais massificante. Mas eu fico muito feliz com os resultados que obtivemos. Nós tivemos, em todas as reuniões, eu não sei exatamente quantas, mas foram 11 livros e tivemos, acho que 12 reuniões. 11 livros e 12 reuniões que tinha questões administrativas ou questão para tratar de livros, né? Tipo, nós tivemos uma primeira reunião administrativa lá em dezembro de 23, depois nós tivemos outra reunião administrativa logo depois que fizemos a leitura do livro Revolução dos Bichos, nós tivemos uma para tratar para explicar como chegamos àqueles livros, os 11 livros que seriam lidos em 2024. Daí, passado essa reunião administrativa, a outra reunião, que não era do calendário de livros do mês, foi com a Simone Norberto, que foi Os Mitos e Identidade em Nazaré. Essa foi uma reunião que teve uma presença, a melhor presença na reunião foi desse livro, que foi o livro da Simone. Nós tivemos 26 leitores, né, presentes nessa reunião. Depois nós tivemos outra com 24, que foi quando tivemos o Erlon, que também foi de reunião fora do calendário, né? Tivemos essa de 24. Nas primeiras reuniões que tivemos ali, a primeira reunião administrativa, a reunião sobre a Revolução dos Bichos, a segunda reunião administrativa e a reunião para falar de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é o livro da Marta Batalha, nessas eu não estava registrando os presentes nas reuniões, porque eu imaginei que a gravação capturaria essas janelas, né? Mas não, ela não captura, ela só captura no momento que a gente está vendo. Agora, quando a gente está transmitindo, eu sei que tem ali Yasmine, que a Thelma está presente, né? Eu deixo sempre também um outro visualizando, para eu saber como está sendo
que às vezes eu esqueço de fixar a imagem na tela, e quando eu vejo está eu lá parado com o microfone mudo e a outra pessoa falando e eu não fixei na tela. Eu passei a colocar uma outra tela aqui próxima, que daí, mesmo inadvertidamente, eu acabo passando a vista por ela e vejo que eu não, que o que está fixado não é quem está falando. Daí dá tempo de eu ir aqui e mudar, né? Mas, a princípio, até essas 4 reuniões, eu acreditava que os registros ficavam lá, e aí que eu me toquei que não ficava, daí eu tive que passar a computar, anotar isso, quantos estão presentes nas reuniões, né? E a partir dessa marcação, dessa percepção, eu comecei a marcar os presentes, que foi quando a Simone se apresentou para nós, apresentou o livro dela para nós. Daí, naquela ocasião, tinha 26 presentes. Na outra, que foi Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, para mim foi uma presença maravilhosa, porque é um livro difícil, foi um livro, eu achei um livro extremamente difícil, né? E nós tivemos 21 pessoas naquele dia na sala virtual, né? Depois, com o Erlon, nós tivemos uma presença maior, tivemos 24. O Erlon fez também uma divulgação nas mídias dele, né? E isso deu um alcance maior. Quando no quarto de despejo a gente teve 14. Luz e Sombra, que foi com a Luzia, lá de Cacoal, que é o livro dela, nós tivemos 15. Isso eu estou falando só da sala, tá? Daqui a pouco eu falo sobre as visualizações na internet. Da Lorena Portela, primeiro eu tive que morrer, nós voltamos à casa dos 20 ali, tivemos 21 nesse livro. É um livro maravilhoso mesmo, compreensível que tenha tido essa repercussão. Quando o Abel esteve com a gente, eu acabei me perdendo e não fiz a anotação de quantos presentes estavam naquela reunião com a Abel. Foi meio tumultuado, porque a gente teve que antecipar nessa reunião em meia hora, por causa de um compromisso que o Abel tem todas as terças, então ele não tinha como fazer das 7 às 8, daí nós fizemos de 6h30 às 7. E por causa disso eu acabei não anotando. Falei, não, vai dar, eu acabei me esquecendo de anotar. Imaginando até que ia ter um número reduzido de pessoas, mas acabou não sendo, foi mesmo naquela média ali de 10, 12, mas eu acabei não anotando. Então, como eu não tenho preciso, eu não computei. A Biblioteca da Meia-Noite nós tivemos 17 presentes. Daí com a Michele Magalhães, que veio falar dos livros dela, a nossa colega lá de Colorado, que depois publicou 2 livros, né? Ela publicou os 2 o ano passado, livros maravilhosos, tanto na arte de edição dos livros, quanto o conteúdo, né? É maravilhoso a poesia dela, os textos dela são ótimos. Nós tivemos 14 no dia que a Michele esteve com a gente. Na Palavra que Resta, do Estênio Gardel, um livro maravilhoso, nós tivemos 14 também. Eu achei que teria até mais, porque o livro era muito bom. Depois nós íamos ter uma conversa que teve bastante publicidade, que foi o excesso no emprego de arma de fogo, que seria com o doutor Fabrício Menezes, o juiz lá de Colorado, e acabou não acontecendo essa reunião, porque ele teve problemas de saúde e acabou daí que nós tivemos que cancelar no dia mesmo, quando a gente fez uma consulta entre os frequentadores do WhatsApp, né? E as pessoas opinaram para que não, que a gente, no momento oportuno, falasse com eles sobre o livro, porque uma das possibilidades era a gente tratar do livro independente da presença dele, né? Mas daí o pessoal, não, eu acho que seria melhor com ele, então, mesmo que seja num momento indefinido aí, a gente vai agendar com ele para um outro momento, mas acabou não acontecendo. Então, essa agenda ficou vazia. Depois nós tivemos A Natureza da Mordida, com a Carla Madeira, né? Foram 18, voltamos ali para um número pouco acima, né? Daquele que é rotineiro. A partir daí, nós começamos a fazer a escolha dos livros
para o ano 2025, que foi o processo de seleção, foi a partir da segunda reunião do mês de setembro. Então, nós tivemos a reunião de setembro, outra em outubro e outra em novembro, para a escolha de livro. Então, esse calendário das reuniões de administrativas ou para convidados ficou sem computar, que elas estavam bem administrativas mesmo. E como seria como essa de hoje, as pessoas sabendo que é mais assunto administrativo, acaba não tendo a presença. Mas a minha surpresa é que as pessoas acabam depois recorrendo ao vídeo. Nessas reuniões de administrativas, por exemplo, lá de setembro, nós tivemos depois no vídeo 27 acessos. Depois, na segunda, nós tivemos 11. E daí, na terceira, que era sobre os livros mesmo, que resultou na escolha dos 11 livros, nós tivemos 50 acessos. Então, depois a gente voltou para livros do mês de novo, que foi Ninguém Escreve ao Coronel, que nós tivemos 12 na presença, e daí tivemos outros 29 de acesso. O livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que foi lá no mês 10, eu tive que transmitir lá de Porto Velho, que nós estávamos no curso, na pós, né, Yasmin? Essa eu fiz lá daquele salão nobre lá do pleno do primeiro tribunal, né? Só teve 12 naquele dia, presencial na reunião. Só que os acessos, depois tivemos 53 acessos naquela reunião da Clarice Lispector. A Toni Morrison, que era o Olho Mais Azul, nós tivemos, eu não tomei nota, que é outra reunião que eu estava em Porto Velho também, e essa eu transmiti lá da casa do Tarek, e eu acabei anotando nos papéis soltos, e não anotei na minha agenda. E eu não estou de posse dos papéis. E eu acho que eu não tenho mais esses papéis, que esses papéis estavam dentro do meu caderno de anotações lá da pós. E eu acabei perdendo essas notas. Então, eu acabei daí não tendo essa informação. Eu coloquei como 0 na reunião, mas não foi. Nós tivemos uma reunião com bastante participação aquele dia. Eu lembro que nós falamos muito que trata sobre questão de racismo, né, questão de preconceito, e depois tivemos outros 13 acessos no vídeo. Eu somei, então, esses registros que possuo com as visitas nos vídeos depois. E os vídeos nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, como a gravação é importante. Aquela reunião administrativa lá de dezembro, de dezembro de 23, nós tivemos 131 acessos. Pessoas buscando saber como ia funcionar o projeto. Nós tivemos 131 acessos naquela reunião. Na Revolução dos Bichos, nós tivemos 114 acessos. Foi a nossa melhor performance dos vídeos de livro, né? Depois, nós tivemos outros 27 acessos na reunião de escolha de livro lá em fevereiro de 2024. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, nós tivemos 98 acessos. Esse livro teve assim uma aceitação, um desejo de acompanhar e de saber dele bem interessante, né? A Revolução dos Bichos já não é tanta surpresa, porque a Revolução dos Bichos é um clássico, né? Mas a Eurídice, ela teve bastante atrativo, né? O da Simone Norberto teve 43 visualizações depois do vídeo. Lições de Abismo teve 19. Esse é curioso porque ele teve mais presença na reunião do que visualizações no vídeo. O Paiol de Pólvora do Erlon Fernandes teve 35 visualizações no vídeo depois da presencial. O Quarto de Despejo teve 50 visualizações no vídeo. A Luz e Sombra, que foi com a Luzia Fernandes, teve 49 visualizações. Os dois aqui são com Carolina, foi de livros do mês, e a Luzia,
os dois que eu falo no sentido, não da Carolina, do Erlon, que foi conversa com os próprios autores, né? Paiol de Pólvora com o Erlon e Luz e Sombra com a Luzia. A Luzia teve um alcance maior no vídeo, enquanto que o Erlon teve um alcance maior na reunião presencial. Né? A Luzia teve 49 depois nos vídeos. Primeiro eu tive que morrer, também teve um alcance bacana nos vídeos, teve 51 visualizações. Oi? Alguém chamou? Teve 51 visualizações. A reunião com o Abel, nós tivemos 40 visualizações depois no vídeo, e a Biblioteca da Meia-Noite tivemos 35. A reunião com a Michele Magalhães, tivemos 33 visualizações de vídeo, e a Palavra que Resta tivemos 39. Os demais eu já tinha comentado de início. De forma que o nosso alcance entre os presentes na reunião e acesso aos vídeos gravados, nós tivemos 1.183 visualizações, seja presencial, seja nos vídeos gravados, postados no portal da Emeron. Eu fico muito feliz, eu acho um acesso bastante numeroso. Pensar em leitura e ver que tivemos aí uma plateia de 1.000 e quase 1.200 pessoas, me alegra, me deixa feliz que tenhamos alcançado tanta gente, né? Obviamente não são 1.183 pessoas, porque destes há várias repetições de pessoas que repetiu, que viu todos os vídeos, pessoas que em todos que esteve presente e que também viu o vídeo. Então não são 1.200 pessoas, mas são 1.200 visualizações, seja presenciais, seja de vídeo, né? Então, para mim é um resultado positivo. Não sei o que pensa o pessoal do pedagógico, né, sobre isso. Então, era essa a informação que eu queria trazer sobre o acesso, sobre o que temos alcançado, sobre visualização. Disso, nós teríamos hoje também a Márcia Nascimento, né, que iria falar de um livro Deserto dos Tártaros. Ela não compareceu ainda, não sei o que houve, se então eu vou falar sobre o livro Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que tem como título a poesia que eu acabei de apresentar a vocês. A poesia trata dos cavalos dos Inconfidentes, personagem presente num momento importante da história do Brasil, testemunhas destes acontecimentos e, de certa forma, não só testemunha, né? Foram testemunhas de muita coisa e produtores, né? Eles carregaram toda essa riqueza e todos esses idealistas, todos esses sonhadores da República, todos esses pensadores de uma nação livre e independente, eles, e não só esses sonhadores, né, carregaram também os representantes da opressão também, né? Mas eles foram personagens centrais desse período da história. Pode falar, Thelma. Ei, boa noite. Boa noite. Fernandes, você comentou que a Márcia não tinha entrado ainda na live, né? Só que deixa eu te falar, lá no grupo você não colocou o link, só no particular para mim, tá? De Eu não repente falta coloquei lá? colocar. Não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu já colocar. Obrigado, Thelma. Não é nada. Deixa eu colocar aqui que eu.
como eu estava falando, obrigado, Thelma. Como eu estava falando sobre a questão da, pres- da- do personagem, né, que são os cavalos na história da República e na história da independência do Brasil. Neste caso aqui, especificamente, está falando da independência, não necessariamente da República, né, porque a República vem depois, e aqui era dos Inconfidentes. Esse período, na verdade, o que se pretendia era a libertação da coroa portuguesa, né, que fôssemos uma nação independente, não necessariamente uma república, como de fato aconteceu, né? A república só vai acontecer muito tempo depois. O Luiz Rufato, ele escreve um livro em que ele descreve em 68, em 68 crônicas, são 68 crônicas em que ele narra histórias em São Paulo, todos acontecendo no mesmo momento, no mesmo dia, né? No dia 9 de maio de 2000. O dia 9 de maio de 2000, uma terça-feira. É na semana do Dia das Mães, que vai acontecer no domingo. Então, essas pessoas todas estão distribuídas por uma São Paulo em que, ao ler cada crônica desta, depois eu vou definir mais claramente o que eu penso sobre ser crônica, tá? Em cada crônica, como aqui vocês veem, cada título desse, eu tenho como sendo uma crônica. Algumas são maiores, outras menores. Ó, essa aqui mesmo, ela começa aqui e ela vai terminar só aqui. Então, ela tem uma extensão maior. Mas tem coisas como aqui, ó. A primeira diz, ponto, cabeçalho. São Paulo, 9 de maio de 2000, terça-feira, ponto. Daí já vai para o 2. O 2 é uma narrativa do tempo. Hoje a capital, o clima será... Daí ele dá o clima, diz que hora que o sol vai nascer, que hora que o sol vai se pôr, e que tipo qual vai ser o clima desse dia. Ele vai narrando questões assim, não só assim. Isso é a parte que torna esse livro muito rico. Ele diz, hoje na capital o céu estará variando de nublado a parcialmente nublado, temperatura mínima de 14 graus, máxima de 23, qualidade do ar oscilando de regular a boa, o sol nasce às 6h42, se põe às 17h27. A lua é crescente. Aí ele passa para uma angiologia, vai falar sobre um anjo. Essa parte do anjo me perturba bastante, porque, na verdade, esse livro me perturba de diversas maneiras. Mas nessa parte do anjo me perturba bastante, porque ele começa aqui como se ele tivesse, ou se você estiver lendo um jornal, e você vai lá no cabeçalho do jornal, vai ter a data, você vai ver o clima, ele tem lá sempre no cabeçalho o clima, né? Como é que vai estar? Tem a bolsa de valor e tal. E daí tem uma parte que vai dizer que hoje é dia de santo não sei da quanto, né? Ele pega e diz aqui, Santa Catarina de Bolonha, ele não diz que o dia 9 de maio é o dia de Santa Catarina de Bolonha, mas ele descreve Santa Catarina de Bolonha, nesse texto curto aqui, e você pensa, então o dia 9 de maio é dia de Santa Catarina de Bolonha? Não é. Santa Catarina de Bolonha é comemorado dia 9 de março. Então eu fiquei na dúvida se ele sabe disso ou não. Se houve um erro, o que aconteceu aqui para no dia 9 de maio ele falar de Santa Catarina de Bolonha e não do santo do dia. Eu não entendi o porquê que houve esse aparente equívoco, né? Mas daí ele continua. Veja que aqui ele tem um tipo de texto, que é um texto informativo, depois aqui ele também é um texto informativo, aqui é um texto religioso,
Daí ele vem para um texto em que ele começa a narrar o motorista de um carro rico indo para o aeroporto de madrugada buscar a filha do patrão. E ele começa a descrever a vida dele, não necessariamente de forma descritiva. Ele começa a pensar, ele está raciocinando, está pensando, e ele descreve a vida desse patrão, a vida dessa garota que ele está indo buscar, é a vida dele. O quanto ele trabalha, o quanto essa garota trabalha e quem serão os herdeiros e tal, é umas reflexões que ele está fazendo nesse carro. Enquanto ele está indo nessa direção, o farol ilumina 3 pessoas passando na beira da estrada, enfileirados nesses trieiros que se formam às margens das estradas, né? Das pessoas que caminhantes, principalmente às margens das grandes cidades, né? Nas periferias das grandes cidades. E tá aquelas 3 pessoas. A cena, se pensássemos como num filme, a ação do livro corta aqui no texto 4 para o texto 5, desse motorista lá do carro para essas 3 pessoas. E ali está o filho, o pai e logo atrás um amigo do pai. E os 3 estão caminhando, refletindo, conversando. E daí começa a descrição de quem são essas 3 pessoas. Então, do carro, o farol ilumina eles, a narrativa passa para eles, para estes. E esse menino que vai à frente, ele tem uma característica interessante, que ele memoriza as cidades do país inteiro. Ele sabe de que estado é. E o amigo do pai, que é o terceiro homem ali, ele começa a testar a memória do menino. Passa um ônibus, daí ele fala, e esse ônibus é de Governador Valadares. Onde é Governador Valadares? Ele fala, Minas Gerais. Daí ele pega e falou, eu vou pegar esse moleque. E ele pega e pensa assim, lembra da cidade da mãe. Como aqui vai estar sempre presente a questão da mãe, porque está às vésperas dos dias das mães. Daí ele pega a cidade da mãe, uma cidade lá na Bahia, e ele fala o nome da cidade. Ao falar o nome da cidade, o menino fala, essa cidade fica na Bahia e tal. Daí a história, o texto número 5, vai lá para a mãe, falar da mãe dele na Bahia. Não que o texto muda para a Bahia. Os textos todos são em São Paulo. Daí o texto vai falar da mãe dele lá na Bahia e de como uma mãe vive para educar seus filhos e tal. E o texto, ele sempre vai ter um link que vai jogando um texto para o outro, por mais curto, por menor que seja o texto. E estes textos, eles têm uma característica muito interessante nesses textos todos, é que cada texto é escrito como se fosse um autor diferente. Lá na frente você vai ter uma carta, uma carta que uma mãe escreve, então está escrito com caligrafia de um caderno, escrito em folha de caderno, né? Então vai ter a caligrafia, não vai ser por tipografia, né? Vai ser por letra cursiva. Então vai ter essa carta para a mãe, vai ter um momento, aqui no começo mesmo, que vai ter um bilhete, e esse bilhete aparece no meio de uma conversa. Ó. No meio da conversa de letras tipográficas, aparece um texto que é não sei se está pegando direito aqui, que é um bilhetinho que é deixado ali, tem coisas que é deixado na geladeira. E esses textos, eles são distintos não só nessa forma, um é carta, outro é bilhete. Eles são distintos também quando eles são no estilo dos seus autores. Então, quando você vai pegar um texto, tipo da cor, que é o texto 5, esse texto 5, ele vai ser um texto escrito de forma como eu diria, formal. É um texto que tem espaço, antes dos parágrafos tem espaço, vem com letra maiúscula, os diálogos antecedidos por um travessão, né, e esse travessão com letra maiúscula. Então, é um texto formal, dentro das características
da linguagem formal. Logo em seguida, ele já escreve um texto em que a formalidade já se perde, os títulos passam a ter o mesmo, os subtítulos do texto passam a ter o mesmo título sempre, ele termina um parágrafo e põe um título, o título é sempre o mesmo, e daí ele parte para o outro, ele já começa a escrever o outro parágrafo sobre o mesmo título, de maneira diferente, se lá ele começou com travessão, aqui ele já começa sem, também não começa com letra maiúscula, começa com letra minúscula. Da mesma forma, ele termina o texto sem pontuação e já inicia um subtítulo dentro desse subtítulo, de forma também não obedecer à regra normativa. E daí, de repente, ele coloca o bilhete, que eu acabei de falar para vocês, no meio do texto. E, de repente, ele muda para um outro texto em que, se nesse texto anterior ele está falando sobre a mãe e o desejo de ficar rico e voltar para a cidade dele e ajudar a mãe, que isso eu estou falando do texto 5 que eu linkei lá atrás, né? O texto seguinte, ele faz como se fosse um globo de bolinhas. O texto, uma frase está aqui, outra frase está ali, daí a frase volta para cá, daí a frase vai para lá, como se ela pulasse dentro do globo, de um globo de loteria. E o texto tem sentido, o texto é coerente. A questão é que ele traz, além do texto, da interpretação que você vai ter do texto em si, da sua da interpretação que se traz com a informação que o texto possui, ele vai trazer também uma informação visual, que comunga com a mensagem que ele está transmitindo. E daí ele continua, no texto 8, isso nós estamos só no 8º texto, são 68 textos. Ele já muda de novo, ele pega um texto e começa sem letra maiúscula de novo, ele começa com um E, como faz a Clarice Lispector, né? E começa com um E, é um Jesus Cristinho ali, deitado, que parece uma criança de cabelos longos e tal. Essa é a argumentação que ele começa. Ele começa com essa argumentação e não usa, a exemplo de José Saramago, ele escreve o texto e não usa pontuação. E se você for um pouco desavisado, você não vai perceber que ele não usou pontuação, porque o texto permite que ele dá um ritmo que você consegue ler mesmo sem pontuação e encontrar as pausas, e encontrar o final de uma frase e o início de outra sentença, de um período inteiro, você consegue encontrar sem recorrer à pontuação. Boa noite, Márcia. Olá, tá ouvindo? E isso ele vai fazendo, como eu disse que ele está no começo do texto, ele vai fazendo ao longo Oi, do boa livro. noite. Estava um problema de internet aqui, mas já estou em condições. Sem problema, Márcia. Eu até já tinha comentado aqui que você iria apresentar sobre o deserto dos Tártaros, né? E daí eu já te dou espaço, tá? E também ele faz isso ao quebrar a forma do texto normativo no sentido de fazer um texto linear, de fazer um texto, porque ele começa a fazer esse tipo de quebra aqui, ó, como se ele estivesse fazendo uma poesia e, na verdade, ele está numa narrativa. E ele não que ele não se importe com isso, na verdade, isso tem uma intenção que auxilia na mensagem que está sendo transmitida. E nesse conceito de escrever diversas crônicas como se fossem diversos autores. Então, ele não vai, ele procura não ter um estilo só, porque justamente são pessoas diferentes narrando, como eu disse, como eu entendo ser crônicas, crônicas de um dia em São Paulo. E
E tem crônicas maravilhosas, tem coisas que você deseja muito que houvesse um aprofundamento, que houvesse uma continuação, uma extensão da história. E nessa parte que eu estava falando sobre um texto linkar com o outro, um texto buscar o outro texto, eu vou dar só um exemplo curto. Tem um texto aqui que é um texto do índio. Como vocês sabem, não sei se sabem, parece natural para mim, que eu sou do mês de maio. O mês de maio, o começo do mês de maio, eu não entendo muito como é que chama? De horóscopo, né, dessas coisas. Mas eu sou de touro, eu sou das primeiras semanas de maio. Então, eu creio que é o final de abril, né, e começo de maio, que é touro, né? Eu não sei exatamente. E ele escreve um texto em que o texto é um texto lindo sobre um cachorro. O nome do texto é Chacina 41. É sobre a chacina de 3 crianças. Mas ele não fala exatamente sobre a chacina, ele fala sobre um cachorro enxotado o tempo todo e a miséria desse cachorro. E como a vida desse cachorro se desgraça mais com a perda do seu dono. E esse cachorro está procurando pelo seu dono. Você só vai ver no final da história que o dono possivelmente morreu. Ele era porque a última vez que o cachorro vê o dono é num canteiro, ele jogado, e o saco de latinhas, que ele recolhia latinhas na rua, estava caído ao lado dele. E é a última vez que o cachorro vê seu dono. E ele vive em busca desse dono, esse cachorrinho. E ele começa a história narrando uma agressão, né? Bem dado, de baixo para cima, o chute que atingiu as costelas à mostra do vira-lata, catapultou-o para o meio da rua, onde, aterrissando meio de banda, escapuliu ganindo, sem atentar tamanha crueldade que havia sofrido. Então já começa com a violência com o animal, né? E esse cachorro, ele sai à procura do seu dono, e ele passa pela chacina das crianças. Então, a chacina número 41, que é o que dá título ao texto, a essa crônica, é, na verdade, um momento desse dia do cachorro, nesse dia 9 de maio. E logo em seguida, o texto seguinte é como se fosse o horóscopo do dia. Touro. A lua nova no signo de Câncer pede recolhimento e reflexão. Depois da agitação dos últimos dias, é hora de ritmo lento e contínuo. Aqueles que se deixarem levar pelas emoções podem se arrepender. Estão condenados a todas as atitudes radicais. O agrupamento dos planetas em Touro, signo da Terra e da posse, tende a levar a exageros, mas a energia lunar pode acalmar os ânimos. Então, ele está falando o tempo todo o que apazigua o momento terrível do signo de Touro nesse dia, seria o seu ascendente, que é a lua em Câncer. O dono do cachorro havia possivelmente morrido de câncer, pelo que ele sugere aqui. Daí passa um texto, logo em seguida ele conta a história de um índio. Um índio que chega, encosta sua barriga sem pelo no balcão de um bar, e o dono do bar, o seu Aprígio, ele chega e fala, aponta para a estufa. Ele não fala. Em nenhum momento aqui tem a voz do índio. O índio só aponta para a estufa. O seu Aprígio pergunta, o senhor tem dinheiro? E ele só aponta para a estufa. O seu Aprígio vai e pega uma linguiça, pega um palito, pega uma linguiça e dá uma linguiça para ele. Daí ele fala bem assim, olha, para comer outra sem dinheiro, não. Só se você fizer alguma coisa, se você trabalhar para poder ter mais alguma coisa. Daí o índio pega e olha
o espaço, né, ele pega e fala, ó, tem um banheiro para lavar, a vassoura está ali, se você quiser lavar, daí você pode vir comer. Daí ele pegou e vai lá e lava o banheiro. Ele começa a fazer algumas tarefas no bar em troca de comida. Então ele lava banheiro, limpa o chão, lava até a brasilha do seu aprígio. Em troca, o seu aprígio sempre deixa que ele coma todo o resto dos salgadinhos que sobram no final do dia. E sobra bastante. Então ele fala que o índio era um poço sem fundo. E ele começa a comer. E daí ele frequentemente estava ali e ele passa a dormir na calçada na frente do bar. Então o seu aprígio tinha o cara que fazia a limpeza do bar e ainda tinha um guarda noturno, porque o bar dele não era violado porque o índio estava sempre ali, né? Sempre tinha alguém presente. Então acabava uma vigilância involuntária ali do bar. Então o bar não era assaltado, nunca foi violado ali. Mas o seu aprígio sofre de um câncer. E o seu aprígio morre. Depois da morte do seu aprígio, a vida do índio se desgraça novamente. Daí ele volta a ser visto com a garrafa de pinga debaixo do braço e tal. A mesma versão da história do cachorro, que a vida dele é desgraçada depois que o velhinho morre, acontece com o índio também depois da morte do seu aprígio. E ambos vítimas do câncer, né? Então essas conexões dessas histórias, elas vão se estendendo, e ele tem várias histórias muito boas, muito bacanas. Por exemplo, tem a história de um garoto de quebrada que é assaltante, mas que tem um irmão que ele chama de Crânio. O Crânio era gigantesco, era um menino de 16 anos, mas ele era muito grande e negro, muito negro também, e que amava a leitura. E ele passa a roubar livros para poder dar para o irmão ler. E a história é muito bacana, por causa da moral desse irmão. É muito bacana como o Crânio sensibiliza o seu irmão. Não que ele transforme o seu irmão, porque essa história, o fim dessa história nós não temos. Mas como o Crânio sensibiliza o irmão. Mas o irmão, tudo que ele sabe é violência e ele. Mas para que o Crânio tivesse uma vida diferente, ele rouba até o carteiro, porque quando ele vê o carteiro vindo com volumes, ele fala, é livro. Então ele rouba o carteiro para poder pegar os livros. Só que ele desembala os livros e não leva o livro em envelope para casa, nas caixas ou envelopado, porque senão o Crânio não vai querer ler livros roubados. Então ele não pega, ele rouba o carteiro, desembala os livros, leva os livros todos desembalados para o Crânio, porque senão o Crânio não aceita o livro se for fruto de roubo. E assim vai. E estou falando das histórias maravilhosas. Tem outra história que é de um taxista, já lá para o final, em que ele vai contando uma história que igual taxista. Se a história dura 2 horas, a viagem dura 2 horas, é 2 horas de história. Então a história do taxista fica longa, e é um monólogo, né? E o tempo todo o taxista está falando sozinho, ele está o tempo todo falando e sozinho, apesar de ter alguém ouvindo, né? Então, mas você não escuta esse alguém, porque ele não dá oportunidade, ele fala a viagem inteira, até a hora que ele recebe o dinheiro pelo pagamento da viagem. Tem outros textos que são assim, ó, tipo uma lista de livros. Ele vai falando, ele chama de uma estante. Daí ele vai dizendo todos os livros que estão na estante de uma livraria. Depois ele vai dizer descreve toda uma prateleira de uma copa, de uma cozinha, o que tem. De repente ele recebe na rua um bilhete, o bilhete é aquelas correntes que tinha muito em e-mail, né? Mas antigamente era no bilhetinho, você fazia, né? Imprimia e distribuía, corrente de São Cristóvão, corrente de Santo não sei o quê, daí você distribua tantas dessas,
que você vai ter, quando você distribuir a última, você vai ter uma surpresa. Então, ele transcreve isso para o texto também, e assim vai, até o texto 68, que é maravilhoso, o texto 68. Veja que, daí vocês não entenderam, vão falar, por que isso é maravilhoso? Um texto em que ele apresenta um cardápio. O nome do texto, o texto 68 é cardápio. E daí tem a seção de coquetel, a seção de entrada, do prato principal e a sobremesa. Então, nessa seção, eles vão dizendo que eles beberam, o que comeram de entrada, o que comeram de prato principal e a sobremesa. E o que vem depois? Como eu disse lá atrás, que o texto dele corrobora, ele se soma à informação escrita, ele vem e faz isso aqui, ó. Após o jantar, isso, mais isso. Apaga-se as luzes. E daí eles começam a conversar com a luz apagada sobre um barulho que eles estão ouvindo fora de casa. Então é um livro maravilhoso por diversas razões. Se for alguém que vai trabalhar com esse livro em sala de aula, se for um professor, ó, eu fiz um monte de marcação aqui porque eu fiquei encantado com o livro. Você tem aqui como trabalhar tipos de texto, você tem como trabalhar estilística, você tem como trabalhar modernismo, você tem como trabalhar uma série de coisas. E eu fiquei maravilhado com o livro. E divergi de algumas pessoas, inclusive da Amazon, que a Amazon descreve esse livro como um romance. Eu entendo que é um livro de crônica. E eu tenho um amigo com quem eu divido muitas experiências de literatura, literárias, e esse amigo entendeu também como um romance. Esse livro, inclusive, ele teve muitas premiações como romance. Eu não entendo como romance, não vou entrar na classificação, nas características do romance. Mas esse meu amigo, ele ficou muito perturbado com a minha indignação em tratá-lo como um romance, e ele mandou, inclusive hoje ele mandou uma para mim, do Massoud Moisés definindo o que seria um romance. E ele diz assim, ó, no romance observa-se a simultaneidade dramática. As células dramáticas interligam-se solidariamente ao mesmo tempo e, às vezes, num único espaço. Os conflitos decorrem simultaneamente como na vida real. Ninguém consegue muito tempo ficar à margem do que se passa com o próximo e com o mundo inteiro de forma tal que seu caso individual se articula a uma vasta malha de situações análogas. Na verdade, inexiste casos individuais, mas expressões pessoais de dramas coletivos, porque comuns a todos, como o da sobrevivência, o medo da morte, ou o porquê de que muitos sofram o mesmo drama. Essa definição do Massoud Moisés parece descrever o livro, porque o livro é um livro sobre o drama de trabalhadores, de pessoas da periferia, de pessoas invisíveis à história, como os cavalos da Inconfidência. Como aqueles cavalos não foram personagens da história, apenas aqui na poesia da Cecília Meirelles, aqui essas crônicas retratam os cavalos das metrópoles que serão personagens esquecidos, que serão personagens abandonados pela história. O Massoud Moisés acaba trazendo uma definição, creio que esse texto do Massoud é anterior ao livro, que esse livro é de 2001,
e Massoud, ele é bem anterior, ele descreve exatamente o que tem aqui, como sendo romance, né? Que é essa história do individual não existir e de que cada história dessa aqui compõe uma grande história, que é, na verdade, os dramas coletivos, como a sobrevivência, o medo da morte, e porque todos sofrem o mesmo drama. Eu continuo ainda divergindo, talvez eu seja muito teimoso, sou de touros, né? Isso é uma característica do taurino. Sei nada de horóscopo, mas sei que a teimosia me persegue. E eu continuo achando que é um livro de crônicas, mas me curvo ao fato de que ele se encaixa na descrição do Massoud Moisés sobre o que é um romance. E nessa descrição fala sobre os dramas coletivos, sobre os dramas da vida, sobre as questões existenciais. E dessas questões, caso vocês não tenham nenhuma pergunta, está feito ao tema do livro da Márcia. A Márcia vai falar sobre o deserto dos Tártaros, que é discutir sobre o significado da vida, né? Márcia, com você, caso estou passando a palavra para você, que ninguém levantou a mão aí para falar sobre Luiz Rufato e Eles Eram Muitos Cavalos. Pode falar, Márcia. Olá, boa noite, pessoal. Desculpem porque talvez vocês ouçam, né, algum barulho de fundo aí, né? Então, eu tive essa experiência de ler o livro Deserto dos Tártaros, não estava no meu cronograma de leitura, mas por ser um livro que muita gente comentava, então eu, né, resolvi dar essa oportunidade e fui muito feliz, porque é um livro que trouxe profundas reflexões, é um livro que ele fala sobre sentido da vida, sobre propósitos, sobre escolhas. E o que é mais interessante é uma frase no livro, assim, na verdade eu acho que a moral do livro, né? Que não escolher também é uma escolha. Então, ele traz sobre a vida de um oficial do Exército, que é recém-incluído, e a primeira lotação dele é no Forte Bastiani. E esse forte, ele ficava num deserto, e a ideia era que esse forte fosse proteger da invasão dos tártaros. Porém, o livro não retrata quantos anos ficou, né? Esse oficial ficou esperando, mas é um livro que, por mais que não aconteça, né, não tem assim grandes pontos de clímax, ele se torna assim uma leitura muito boa, assim que você se sente instigado a ler cada vez mais. Então, essa é uma obra que foi publicada em 1940 e o autor é o Dino Buzzati. E eu fiz assim vários, foi um dos livros assim que eu acho que eu mais fiz algumas anotações. Deixa eu compartilhar com vocês. Ele também fala muito sobre solitude, né? Então, teve um trecho que eu destaquei, que ele fala sobre essa solidão, né? Talvez tudo seja assim, acreditamos que ao redor haja criaturas semelhantes a nós, e ao contrário, só há gelo, pedras que falam uma língua estrangeira. Preparamos-nos para cumprimentar o amigo, mas o braço recai inerte, o sorriso se apaga, porque percebemos que estamos completamente sós. Então, ele tem várias passagens em que ele fala sobre essa solidão. E como ele fica muito tempo nesse forte, os períodos que ele tem para retornar à cidade,
quando ele chega na cidade, em que ele vai rever os amigos, ele também não se sente incluído lá. Ele também se sente solitário lá. E aí ele volta com a ideia de que realmente ele tem que ficar no forte. Mas existe ali como se fosse uma esperança de que a qualquer momento os tártaros vão invadir e a espera deles vão valer a pena, sabe? É como se toda essa espera se resumisse à invasão dos tártaros. Só que os tártaros não vêm, né? Traz toda essa rigidez do exército, traz toda a rotina, né, de troca de guarda. Tem um momento em que um dos soldados é abatido porque ele sai do forte e na hora de retornar ele não lembra a senha que ele precisava. E aí, mesmo sabendo de quem se tratava, pela questão burocrática, né, e de ordem do militarismo, mesmo assim, esse soldado ele é abatido. Então, assim, é um dos pontos altos, né, das cenas fortes do livro. E não sei se eu posso dar spoiler aqui, né? Um livro de 1940, eu acho que pode. Mas aí no final, no último dia, né? Nos últimos dias da permanência dele no forte, ele é convidado a se retirar porque os tártaros, enfim, estão invadindo, estão chegando, só que ele está doente. E aí ele não pode, e ele insiste para ficar, mas o comandante não deixa ele ficar ali e ele é obrigado a sair. E é como se a espera dele não tivesse valido a pena. Traz tantas reflexões sobre a morte, sobre a vida, sobre propósito, sobre o quanto que a gente, às vezes, fica esperando a felicidade, como se a felicidade fosse um fim, sabe? E não uma caminhada. Ele teve algumas oportunidades, né, de pedir transferência, ele não pediu. Ele foi também enganado para ficar no forte, né? Então criaram uma história, ele acreditou, mas depois ele acabou permanecendo, né? Então, assim, essas são as reflexões que eu faço do livro. É um livro que, assim, foi uma feliz surpresa e realmente vale todos os elogios que as pessoas tinham feito a ele para tentar, né, nesse processo de convencimento da leitura. Eu tenho algumas perguntas aí, então, para você, Márcia, se me permitir. Uma coisa, ao que parece, da sua fala, eu não conheço o livro, eu não li nada sobre o livro, mas ao que parece da sua fala, ele tem muito dos temas do que a gente viu naquele do Corção. Lembra que a gente, deixa eu ver aqui, o Lições de Abismo, né? Que o cara faz toda uma reflexão, aquele senhorzinho parado dentro do quarto ali, cuidando da Rosa e fazendo as suas reflexões sobre a vida, sobre tudo que ele deixou de viver, tudo que ele viveu, né? Mas ali tem muita questão religiosa também, né? Nesse aí não tem essa abordagem religiosa. Não tem. E transcendente, assim, para depois da morte. Tem também ou não? Não tem. Não tem. Não. Traz mais sobre essa questão mesmo da espera e de que quando ele chega, ele não entende porque tantas pessoas estão lá há tanto tempo e se recusam a ir embora. E, de repente, ele entra como se fosse na roda dos ratos e ele passa a ser essa pessoa que também não se vai. Por quê?
com o passar do tempo, eles não construíram nada fora, entendeu? E a vida deles se torna aquilo ali. Então, assim, várias pessoas chegam para ele e falam, olha, você ainda pode, para você ainda há tempo, para mim não tenho mais tempo, mas para você ainda pode sair. E só que ele prefere sempre esperar. É como se fosse uma esperança constante de que, olha, eu tô aqui há tantos anos, eu preciso esperar a invasão para que isso não tenha sido em vão, sabe? Uhum. Eu volto de novo a Lições do Abismo, para sendo um paralelo que pode certamente não existir, mas eu não pude deixar de recorrer a Lições do Abismo enquanto você falava. No Lições do Abismo, a história, a escrita, as reflexões, acabam tendo a mesma lentidão do marasmo do ambiente que ele está, né? Nesse aí parece que isso acontece também, né? Eles estão tão sem o que fazer, sem tarefas nessa espera. Então é espera, né? Que a espera acaba sendo tormentosa, assim, que a leitura também ganha o mesmo ritmo daquele marasmo, ou não? Sim, ela ganha, ela ao mesmo tempo em que tem um marasmo, ele consegue te envolver, porque você também está esperando a invasão dos tártaros. Então, assim, Você acaba chega se associando a ele. sim, chega um momento em que eles olham pelo binóculo, né? E aí eles veem um movimento, veem alguém se aproximando. Então, uma hora é um cavalo, outra hora é a estrada que está chegando, o pessoal está construindo a estrada. Então, a gente também se vê nessa história envolvido, esperando o grande dia, sabe? E para mim, uma das principais reflexões foi sobre, primeiro, a rigidez, né, das instituições militares. Eu sou policial militar, mas eu acredito que não chega, né? A questão da rigidez, de procedimentos do exército é muito maior, né? Traz um final bastante trágico, porque é como se ele se arrependesse de toda essa espera e no final ela não valeu a pena, né? E sobre também como que a gente, por vezes, a gente se vê nesse papel como se nossa vida fosse uma novela e a gente estivesse o tempo todo esperando o final feliz, sabe? Como se só valesse a pena quando algo grandioso acontecesse, sabe? Sendo que a gente pode fazer decisões, fazer escolhas no dia a dia que vai nos proporcionar, assim, momentos felizes, vai trazer propósito para essa nossa vida. Ok. Parece interessante, parece instigante. A gente, na verdade, quando as pessoas falam das suas leituras, o propósito de ter esses dias, eu quero que aconteça outros e com outros leitores fazendo depoimento também, né, das suas leituras, porque isso acaba instigando a gente a procurar por aquela leitura, né? Eu falo aqui do Luiz Rufato, você fala aí do Dino, né? É Dino? Fala aí do Buzzati. Dino Buzzati. Você fala do Buzzati, eu falo do Rufato aqui, e acaba eu me interessando pela sua leitura, você interessando pela leitura que eu fiz, e isso é bacana, né? O ruim é que a gente vai colocando uma lista de interesses de leitura e que ela só vai estendendo, e você se sente impotente diante de tanta leitura que você vai colocando ali. Essa eu tenho que ler essa, eu tenho que ler mais essa, né? E assim, exatamente, fora as leituras que a gente já tem que fazer, que são decorrentes da nossa profissão, né?
Exatamente, que sempre está exigindo, né, algumas leituras. Eu espero que aconteça outra, se alguém também, mesmo agora, que queira falar sobre algum livro, fique à vontade. Algum questionamento sobre estes livros também, vocês podem fazer, tá? Tanto para mim quanto para a Márcia, que pudermos responder, estamos à disposição. Alguém vai questionar? Ou vai falar alguma coisa? Gente, essa reunião, ela era para ser mesmo tratar disso, expor para vocês o alcance que nós temos tido. Eu fico feliz com esse número, 1.000 e pouco que eu coloquei aqui, né? 1.180, quase 1.200 acessos entre presentes e visita na nossa playlist lá do site da Emeron. Então, me deixa feliz que o projeto tenha alcançado essa visibilidade, né? Vou conversar com a escola, porque eu não sei se isso para eles é algo significativo, né? Mas para mim eu fico muito contente que tenha esse alcance. E o que tinha para apresentar para vocês era isso, esses dados, informar esses dados, compartilhar com vocês esses dados. Outras questões também que nós temos para compartilhar nós aqui em Vilhena recebemos uma doação de livros, nós encaminhamos para o presídio feminino, foram 30 e poucos livros que a gente encaminhou para o presídio feminino, foi feita uma matéria na página da Emeron. Essa semana eu encaminhei, no início da semana eu encaminhei para a SECOM as informações sobre aquela arrecadação que acontece nos prédios aí em Porto Velho, que por iniciativa da Lana, que é uma colega de Tribunal de Justiça, com a irmã dela, que trabalha na Sejus. E eles arrecadaram muitos livros, foram 600 e poucos livros, parece, e encaminhei a foto, encaminhei a lista dos livros, das doações, para também fazer uma matéria para divulgar para aquelas pessoas que participaram dessas campanhas, né, que saberem qual foi a destinação. Então está registrado a entrega e vai sair uma matéria também sobre isso, tá? Acho que foi uns 600, deixa eu ver, falar com precisão para vocês. Deixa eu ver aqui, foram 133 livros, e depois, eu não tenho os outros dados aqui. Até na última reunião eu até apresentei a imagem da entrega dos livros lá, né? Então está todos listados e vai sair uma matéria em breve desta doação de Porto Velho, tá? Que é esses que vocês veem as caixinhas de coleta nos prédios do TJI em Porto Velho. Agradeço a presença de todos, fico feliz com os resultados e pelos amigos que fizemos nessas reuniões. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, a próxima será no dia 6, viu, gente? Por causa do carnaval.